irmãs de Ideal Espírita. Mais uma vez fomos convidados a falar, e hoje, dia 2 de agosto de 2021, falaremos sobre os 156 anos do livro Céu e Inferno. É com muita alegria que aceitei esse convite, porque é um livro belíssimo, como vocês já falamos, já conversamos, eu sou apaixonado por esse livro. E é com muita felicidade que estamos aqui juntos para falarmos sobre essa obra maravilhosa, feita pelo nosso querido Allan Kardec. Mas antes, como é de costume aqui no canal, de entrarmos verdadeiramente no tema, vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, o item 22, maneira de orar. É um item longo, então nós só vamos ler um pequeno trecho para dar tempo de nós conversarmos mais sobre esse livro belíssimo que é o Céu e o Inferno. Então vamos lá. Maneiras de orar. Diz o espírito Monod, Bordeaux, de 1862 para a gente. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que juntais, maquinalmente, umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir, e como todo dever, ele vos pesa. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita logo que o espírito retorna o domínio da carne e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, do mais profundo da alma, em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que, sem o saber, encontrar-se com os amigos, com os guias, para receber da companhia deles mais força e mais perseverança. A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, para pedir-lhe proteção para a vossa fraqueza, pedir-lhe seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, porque é a vossa alma que se deve elevar até o Criador e que se deve transfigurar como Jesus no Tabor, para chegar a Ele pura e radiante de esperança e de amor. Vamos parar por aqui a leitura para nós fazermos a nossa prece. Unamos os nossos pensamentos, todos nós, e vamos dizer assim: Senhor Jesus, que a tua doce e serena paz possa ser sentida por cada um de nós neste momento. Neste momento em que assistimos esse vídeo e nos ligamos, cada um de nós com a espiritualidade superior. Pedimos a ela, Senhor, que nos passe as informações necessárias para nos tranquilizarmos, para nos soerguermos, para nos curarmos se estivermos debilitados, porém se estivermos bem, para que possamos nos curar da alma. Nossa alma ainda é enferma, Senhor, que precisa tanto dos teus exemplos, tanto da tua misericórdia e do teu amor. Que os bons espíritos nesse instante, os nossos guias espirituais, se unam nesse pensamento e que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, para compreendermos ainda mais essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Que seja em nome do Senhor Jesus, que seja em nome do nosso patrono de nossa casa, o nosso querido ministro Clarencio, trabalhador assíduo de nosso lar, mas seja, sobretudo, com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por iniciado o nosso estudo desse momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
E é com grande alegria que começamos esse estudo dessa obra magnífica, esses 156 anos do livro Céu e Inferno. E a trajetória, né, desses 156 anos do livro Céu e Inferno é importante porque vamos fazer uma cronologia rápida para não perdermos muito tempo. Primeiro, Allan Kardec tem conhecimento da doutrina espírita, né, o professor Rivail, e aí ele se interessa não por uma mera curiosidade, mas sim para descortinar o que havia depois da morte. E aí ele começa a pegar todas as informações dos espíritos e aí sai o Livro dos Espíritos. Primeira obra da codificação do Pentateuco kardeciano, como é chamado, em abril de 1857. E aí Kardec traz para nós a visão filosófica da doutrina espírita. Logo, em janeiro de 1861, vem o Livro dos Médiuns. É um tratado de ciência espírita, interligando o mundo físico ao mundo espiritual, ao plano espiritual. Logo em seguida, em abril de 1864, 3 anos depois, vem o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí traz uma visão religiosa da doutrina espírita, a comparação com aquilo que nós entendíamos sobre a religião e coloca junto com as informações dos espíritos, partes do Evangelho, de uma maneira rica e maravilhosa. E aí sim, logo em seguida, vem o Céu e o Inferno, no ano seguinte, em agosto de 1865. Por isso que agora, mês de agosto, 2 de agosto, estamos completando esses 156 anos do livro do livro Céu e Inferno. Então, em agosto de 1865, complementando a visão religiosa da doutrina espírita, Allan Kardec coloca numa dimensão acima da teologia com exemplos práticos. Kardec faz perguntas sobre como foi a morte de cada espírito. E o livro Céu e Inferno é fantástico porque ele coloca na sua introdução, quando você abre e vê a capa do Evangelho do livro do Céu e Inferno, ele coloca assim: o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Ele traz para nós o que seria essa justiça divina. E acrescenta: exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ele nos traz um roteiro de como é o livro Céu e Inferno. E continua, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. São as informações que ele pega de cada companheiro desencarnado. E aí tem uma passagem de Ezequiel do Velho Testamento, 33:11, e que diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mal, caminhe e viva, e que viva. Olha que coisa interessante. Kardec coloca para nós a importância de acabar com aquela ideia que nós tínhamos, e que ainda muitos têm, do céu e do inferno. Camille Flammarion foi muito feliz quando ele disse que Kardec era o bom senso encarnado. Mas o que é o céu e o que é o inferno? E tem uma palestra muito interessante do nosso companheiro Severino Celestino, que é um dos companheiros brasileiros que mais conhecem a língua hebraica, o aramaico, conhece profundamente. E ele disse que na Gênesis, quando começa na Gênesis, e Deus fez o céu e a terra. Essa é a primeira tradução equivocada, porque na verdade
Deus não fez o céu, Deus fez os céus. Por que ele coloca isso com tanta ênfase? Ele diz que a tradução de céu, na verdade, do hebreu, chama-se Shamai, que significa, na verdade, águas. As águas caem do céu, através da chuva. Então, quando na Gênesis a tradução foi feita, ela puxou, né, a tradução de uma maneira equivocada, que na verdade queriam dizer naquela época, né, através do Velho Testamento, na Gênesis, repito, que Deus fez a terra e fez as águas que caem sobre essa terra. Então, na verdade, essa ideia do céu, essa ideia do inferno, é uma concepção humana. Diz para nós, o nosso querido Severino Celestino, que o inferno ele foi consagrado, ele foi criado da maneira com que nós entendemos, né, que foi colocado para nós durante tantos anos através das religiões, de outras religiões. O inferno ele foi criado, na verdade, por Dante, num livro Divina, chamado A Divina Comédia, onde ele mostra para nós como seria o inferno. E é tão fascinante essa colocação que próprio Chico Xavier diz que Dante, quando escreveu a Divina Comédia, foi ele retirado do plano físico e levado às regiões infernais. E aí, regiões infernais, a gente quer colocar uma coisa muito interessante, porque logo depois, muito depois de Allan Kardec ter escrito O Céu e o Inferno com as suas informações, veio o nosso querido Chico Xavier, através de sua mediunidade, mostrar, através das obras de André Luiz, quais são essas regiões, como são essas regiões infernais. E nós temos no livro Libertação alguns trechos, alguns apanhados de como são essas regiões. Nós temos lá um companheiro que é, né, o nosso querido Gregório, que foi resgatado, não posso dar spoiler do livro, leiam esse livro Libertação, muito bom, onde ele mostra como é o comando dessas regiões infernais pelo próprio Gregório, espírito que já estava naquele momento de arrependimento, e aí ele cresce. E eu não vou dar spoiler do livro, leiam o livro, que é maravilhoso. Também temos outro livro de André Luiz, Ação e Reação, onde também nos mostra essas regiões terríveis, em que nós nos vinculamos porque queremos, porque ainda somos espíritos ainda tão imperfeitos, com tanta dificuldade, nos vinculamos muito mais ao mal do que o bem. Existe uma palestra muito importante, né, muito boa, de Haroldo Dutra, onde ele coloca que na verdade, o que é dado para nós são terras, são glebas, né, que são terras em que nós devemos semear. Só que o problema é que se nós semeamos coisas ruins, nós teremos que colher coisas ruins. Porém, se plantarmos coisas boas, colheremos as coisas boas. E isso é importante porque a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento, a gente vai fazer um esforço enorme, eu e você, para nós modificarmos a maneira com que nós plantamos. O que nós estamos plantando? A gente planta reclamação? Nada na vida está dando certo, a gente fica chateado, entristecido. Se nós plantamos isso, reclamação, vamos colher o quê? Vamos colher reclamações. Porém, se fizermos ao contrário, se plantarmos boas coisas, pensamentos positivos, olhos vendo as situações positivas, o que nós vamos colher? Vamos colher o que é positivo. Haroldo Dutra nos coloca de uma maneira bem, como vou dizer, uma maneira divertida, de que fazer o mal é muito difícil. E aí eu faço uma comparação com começar a fumar. Eu nunca fumei, mas a gente percebe pelas experiências dos outros que começar a fumar é uma coisa muito difícil. Você se esforça, você tosse, o cheiro é horrível, o gosto fica amargo na boca, tudo fica ruim, mas você persevera. E aí você fuma. E faz mal à sua saúde. E um dia
provavelmente, se nenhuma outra coisa eu fizer desencarnar, o câncer de pulmão, de laringe, de boca, seja de que for, vai fazer você voltar ao plano espiritual. É a mesma coisa. Fazer o mal é extremamente difícil e fazer o bem é simples. Você fala a verdade, você segue os ensinamentos do Cristo. É simples, mas não é fácil. Quem pensa que é fácil, engana-se. Por isso, na lição do começo dessa nossa conversa, é a maneira de orar. É acordarmos e orarmos. Orarmos para que a gente possa cultivar coisas boas para poder colher coisas boas. E se nesses apanhados, né, que Kardec faz nesse livro maravilhoso do Céu e Inferno, antes de nós entrarmos na segunda parte, ele dividiu em duas partes. A primeira parte ele coloca como uma filosofia, ele define a obra, de como ela é feita. E na segunda parte, ele coloca o quê? Ele coloca a conversa, os depoimentos dos espíritos, em entrevista, separando por categoria os espíritos. E não pergunta de uma maneira de curiosidade, não. Ele faz os questionamentos porque ele quer saber como foi a passagem desses companheiros no momento da sua desencarnação. E ele separa essas categorias, ele separa nas seguintes categorias: espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos e apanhados nas expiações terrestres. Então, olha a ideia de Kardec. Primeiro, ele mostra para nós como são os espíritos felizes, aquilo que nós gostaríamos de ser, quando eles desencarnam, com aqueles companheiros que trabalham no bem, aqueles companheiros que desenvolvem esse trabalho do Senhor Jesus. Quando eles desencarnam, o que ocorre com eles? E ele nos relata coisas boas, tranquilidade, aquela perturbação inicial da morte, ela passa de uma maneira rápida. Alguns nem a têm. São instantes. Um sono, um pequeno sono. E aí ele nos mostra como é importante fazermos o bem. E continua. Nessa primeira parte, ele aponta, ele chama a atenção o conjunto de conclusões. E Kardec coloca uma parte chamada Código Penal da Vida Futura. E esse Código Penal da Vida Futura, Kardec nos mostra, nos coloca pontuando a cada item o que devemos fazer. Recentemente, ano passado, foi descoberto que da tradução da terceira edição do Céu e Inferno para a quarta edição, houve uma manipulação de informações. E aí o Evangelho se encontra, a partir da quarta edição, ele se encontra equivocado em alguns trechos, inclusive no Código Penal da Vida Futura. Mas isso não tem importância alguma. Por quê? Porque Kardec nos coloca a racionalidade. Nós temos a razão. Moisés nos trouxe um Deus temido. Jesus nos trouxe um Deus amoroso. E a doutrina espírita nos traz um Deus amoroso, porém com racionalidade. Nós começamos a tentar entender por que esse Deus é tão racional. Por que nós devemos seguir o bem? Não é seguir o bem pelo bem. Não é a ideia do céu, porque nós temos que fazer coisas boas para alcançarmos um céu. Um céu meio chato, marasmo, quieto. Não existe esse marasmo. Jesus colocou para nós que Deus trabalha até hoje. Não há uma folha que cai, um fio de cabelo que ele não saiba. Isso é trabalho. Não ficamos... É que nós, os seres humanos, ainda, espíritos ainda em evolução, temos a ideia de que a melhor coisa da vida é ficarmos à toa. Trabalhamos durante anos no nosso trabalho do dia a dia, na vida corporal, para um dia podermos descansar. E nós nunca iremos descansar. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é trabalho. E nós vamos desenvolver
né? Fazer esse plantio, fazer essa mudança. Nós estamos tão acostumados a não querer fazer nada e nós devemos modificar isso. Nesse momento em que a pandemia, né, no seu auge, a vacina, né, está sendo administrada de uma maneira não tão rápida quanto deveria ser, mas o importante é o quanto nós crescemos. O quanto cada um de nós está tendo essa experiência de ficarmos conosco mesmo. Falarmos o que Sócrates nos falou há tanto tempo, de que conhece-te a ti mesmo. Quantos de nós estamos nos conhecendo? Ainda bem que temos a internet que nos faz conversarmos através dela. Quantos vídeos podemos assistir? Uma palestra do Haroldo Dutra, de 2015, comemorando os 150 anos, na época do livro Céu e Inferno, ele nos coloca importantes e valiosas informações de que nós temos que fazer o bem, temos que mudar essa ideia. No livro Ação e Reação, nós encontramos um companheiro, Silas. Silas está há 20 anos trabalhando incessantemente nas zonas ditas infernais. Para quê? Porque ele quer reparar um erro cometido. Qual foi esse erro? Encarnação passada, ele veio como filho de um próspero advogado com a sua mãe. E sua mãe desencarna. E aquela fortuna, ele, querendo as posses, ainda vinculado, como todos nós, às coisas materiais, ele já queria sua herança. E o pai vai e se casa aos 65 anos, se apaixona por uma jovem de 35 anos. Uma coisa tão comum nos dias de hoje. E ele, sabedor, e ele, Silas, encarnado como filho, sabedor que poderia perder a herança, de uma maneira, né, bem resumida, assassina a sua madrasta, através de envenenamento. Vai ao plano espiritual e aquela atitude impensada, ele reflete e quer reparar. Conversa com a sua mãe diz, opa, estamos juntos, vamos reparar. O pai concorda plenamente em ajudá-lo à reparação. Porém, Silas não consegue encontrar a sua madrasta, que ele tinha assassinado. E há 20 anos ele trabalha nas regiões infernais procurando essa companheira. André Luiz pergunta para ele, mas Silas, tu não podes perguntar aos benfeitores espirituais, aos nossos amigos maiores, onde está essa companheira? Eles não sabem? E aí Silas responde, com conhecimento de causa. Eles sabem onde ela está. Porém, o problema não é deles, o problema é meu. Sou eu que preciso reparar. E essa reparação, ela não vem de maneira fácil. E ele já estava há 20 anos no trabalho do bem, nessas regiões ditas infernais, na busca dessa companheira. E ainda não tinha encontrado. Olha como é importante nós estarmos conscientes de onde nós estamos, na nossa família. Olha o reparo que você pode fazer. Olha o que o livro Céu e Inferno nos coloca. O que você vai fazer com seu filho problema, com a sua mulher problema, com sua sogra problema? Nós temos todos que amá-los. Esquecermos essa dificuldade que cada um de nós tem ainda e lembrarmos que somos espíritos imortais e que estamos aqui para esse grande reparo. A doutrina espírita nos mostra que devemos esquecer essa parte do corpo e lembrarmos que somos espíritos, como Deus nos coloca desde a criação e como Jesus veio nos advertir. Nós somos deuses. Nós podemos fazer muito mais do que Jesus fez. E o interessante é que Chico Xavier, o nosso Chico, que Jesus o ilumine, ele teve a feliz informação de nos dizer o seguinte: a justiça divina paira no mesmo nível da misericórdia. Então Deus não é somente justo, ele é misericordioso. E cada um de nós tem essa oportunidade de compreender a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é o agora. É o momento em que nós vivemos.
na dificuldade que estamos dentro de casa, como eu já disse, nossos filhos, mulher, marido, problema. Ou até estarmos sós com nós mesmos, para modificarmos os nossos problemas e para nós crescermos sempre. Disse-nos Kardec que esse livro, O Céu e o Inferno, ele é um patrimônio da humanidade. Porque, juntando a primeira parte, as informações da doutrina, mostrando o que é o céu, o que é o inferno, se eles existem, e nós já vimos que não, porque o céu e o inferno está dentro de cada um de nós. E a segunda parte, ele exemplifica, mostra para nós a importância de nós trilharmos o caminho do bem. Porque nós temos a opção. Se fizemos o mal até agora, é porque desconhecíamos essa verdade absoluta. E é tempo de nos modificarmos. É tempo de nós começarmos a cultivar as coisas boas, para podermos colher as coisas boas também. Lembrando sempre que já cultivamos muitas coisas ruins. E é por isso que nós estamos colhendo através da dor. Não através do sofrimento, que é opcional. Isso é outra palestra, é outra conversa. Mas através da dor é que nós crescemos e reparamos. E para finalizar, já que o nosso tempo já está quase terminando, eu vou buscar na Revista Espírita de 1868, de 28 de janeiro de 1868. Kardec traz para nós isso. Diz assim: hoje, creem que sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sufocar, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações mais e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raça, de castas, nem de seitas, perdoando a seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo que foi Jesus, ou que é Jesus. Que possamos ter nessas palavras, do nosso querido Kardec, que possamos guardar no fundo dos nossos corações essas informações e que possamos estudar essa obra, O Céu e o Inferno, continuar estudando, mas com outro pensamento. A doutrina espírita nos faz isso, nos mostra o que Jesus realmente queria para nós, nos demonstrar que Deus é amor. Porém, nós devemos modificar os nossos pensamentos. Ao estudarmos essa obra maravilhosa, que completa nesse mês 156 anos, que possamos mudar os nossos pensamentos, a maneira com que olhamos as coisas, que sejamos menos críticos, que sejamos mais críticos conosco, menos críticos com os outros, que possamos nos calar nos momentos de dificuldade, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas boas da vida. As coisas ruins continuam? Sim, continuam. Porém, nós temos que mudar o foco da nossa vista, mudar a direção dos nossos pensamentos. O nosso pensamento é força. Que pensemos coisas boas, que as informações sejam nos trazidas e que através delas possamos nos iluminar para chegarmos mais próximos de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Que possamos estar com os corações extremamente felizes por esse livro maravilhoso que é o livro Céu e Inferno. Que possamos dar o nosso muito obrigado a esse companheiro fantástico, o bom senso em pessoa, como disse Camille Flammarion, ao nosso Kardec. Obrigado por esse livro belíssimo que tanto nos ajuda a nos melhorar.
sempre. Chegamos ao término da nossa conversa. Vamos reunir os nossos pensamentos mais uma vez e fazemos a nossa prece. Senhor Jesus, quanto estamos felizes ao final dessa nossa conversa. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e compreender. Compreender os teus ensinamentos, compreender que somos espíritos imortais e que devemos nos melhorar sempre. Ajuda-nos, Senhor, nos fortalecendo nesse caminho do bem, que possamos plantar sempre coisas boas, que tenhamos os nossos olhos e ouvidos, os nossos pensamentos voltados para as coisas boas, para nos curarmos de tanto mal que fizemos. Que a tua paz nos envolva e que em teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos, nossos guias espirituais, em nome de Clarencio, patrona desta casa maravilhosa que leva o seu nome, mas que seja sobretudo com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por encerrado essa conversa deste momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos estudar sempre, mais e mais, esse livro belíssimo que é o Céu e o Inferno. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.